Eu rodei no meu terceirão e hoje eu vou contar essa história pra vocês. No caso, que é pra ficar de exemplo pra vocês não fazerem o mesmo que eu. Eu nunca tinha rodado na minha vida, mas sempre ficava de recuperação. Assim, eu era aquela pessoa que deixava por os 42 do segundo tempo, entendeu? Lá no último finalzinho, na última recuperação do ano que eu realmente parava pra estudar. E também, gente, essa idade é uma idade difícil, tá? Fazem 8 anos do meu terceirão. No meu caso, gente, eu tava passando por uma época bem rebelde da minha vida. Tava acontecendo umas coisas na minha família, enfim, aí, gente, foi uma loucura. Mas eu simplesmente dormia a aula inteira. E quando eu chegava em casa, a minha única preocupação era saber que roupa eu ia usar no final de semana. Porque os meus pais, gente, os meus pais sempre foram, tipo assim, liberais. Eu saí, tudo de boa. Só que tem um problema nisso tudo. Porque eu saía de sexta a domingo. Também, gente, que isso vem também um pouco daquele negócio que eu falei pra vocês, que eu tava tendo problemas familiares e tudo mais. Então acho que também, por uma parte, meu pai ficava com pena de mim. Pegava o boletim, era uma tristeza, entendeu? Porque eu só mostrava também as provas que eu tinha tirado acima de 7. Aí quando chegava o boletim, que tava ali matemática, química, física, com umas notas horríveis, ele falava, que é isso? Tanto, gente, que mais perto do finalzinho do meu terceirão, ele já nem deixava eu sair mais. Em a época, tinha aquela viagem pra Porto Seguro, sabe? De formatura, com a Forma Turismo. Então, eu fui. Essa viagem acontecia, se eu não me engano, gente, setembro, outubro, era tipo assim, finalzinho do ano. Eu falei pro meu pai, pai, paga pra mim ir, por favor, é meu sonho. Eu nem quero que você pague a formatura. Guarda essa informação. O que eu quero mesmo é ir na viagem e tal, tudo mais. Consegui convencer meu pai e ele pagou pra mim a viagem de formatura pra ir pra Porto Seguro. Fui pra Porto Seguro, foi a viagem mais incrível da minha vida. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo contando pra vocês. Porque eu acho que deve ter até hoje essas viagens. Só que tá, depois da viagem eu voltei pra realidade e eu realmente percebi que as coisas estavam começando a se apertar. E não só isso também, mas eu escutava as minhas amigas falando, ai, que eu preciso estudar pro vestibular, ai, que eu preciso estudar pro simulado, ai, que eu quero entrar em tal faculdade. Isso nunca me chamou tanto a atenção. Hoje em dia eu quero fazer uma faculdade, só que naquela época, gente, eu era muito nova pra decidir isso. E acabava que eu não tinha certeza do que eu queria pra minha vida. E aí eu via todas as minhas amigas lá tendo certeza do que queria pro seu futuro e eu ficava tipo, gente, aquela fase da época que o povo começava a ver vestido de formatura. Só que eu já sabia que eu não ia participar da formatura porque eu tinha escolhido ir pra viagem. E eu vou falar pra vocês que nesse momento eu comecei a me arrepender, que eu via todas as minhas amigas olhando vestido penteado e eu ficava tipo, mas olha como foi um sinal de Deus. Eram as recuperações do terceirão e eu, como eu nunca tinha rodado, sempre passava nas provas finais e era terceirão e eu pensei, gente, não vão me rodar. E sincero pra vocês, foi a primeira vez que eu não estudei pras provas finais. Então, um dia antes de sair os resultados da prova final, o meu pai recebe uma ligação da escola. E todo sério na ligação, e eu lá, tipo assim, simplesmente eles ligaram pra comunicar ao meu pai que eu tinha repetido de ano. Ligaram pra parte dos professores decidirem, né, pelo fato de ser o último ano do ensino médio. Os professores quiseram me rodar porque, obviamente, eu só dormia nas aulas. Eles achavam que, tipo, eu não merecia. Mas assim, gente, hoje em dia eu entendo, tá? E eu concordo plenamente com os professores. E eu acho muito bom isso ter acontecido, entre aspas, porque eu amadureci em várias formas. Ah, e por que eu falei que foi um sinal eu ter escolhido a viagem e não a formatura? Imagina se eu tivesse pagado a formatura. Se eu tivesse alugado vestido, ter reservado o cabeleireiro e ter rodado. Gente, eu acho que assim, foi horrível, porque foi horrível ver todos os meus amigos lá no palco se formando e eu, tipo, puta que pariu, eu rodei. Então, assim, eu achei que a vergonha foi um pouco menos. E aí, vocês acham que eu fiquei em casa ou eu fui na formatura? Eu fui na formatura. Fui, gente, maravilhosa, porque eu consegui descobrir os professores que tinham me rodado. E um desses professores, quando eu cheguei na formatura, ele teve a cara de pau de olhar pra mim e falar que eu tava bonita. E por que eu contei essa história pra vocês? Pra vocês não fazerem o mesmo, porque hoje em dia, o meu maior arrependimento foi ter rodado no terceirão. Fora que depois você gasta muito mais tempo ter que fazer aqueles supletivos pra conseguir terminar o ensino médio. Então assim, amigas, aproveitem esse momento da escola, porque eu sei que é chato, mas vai terminar e você vai sentir saudade. Isso, se você gostou da minha história, deixa aqui nos comentários. Um beijo, até o próximo vídeo.